Amém. 1 Crônicas capítulo 21 diz: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e ao chefe do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém, deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Amém. Você pode sentar, mantenha a escritura aberta, ainda vamos passear um pouco mais com a graça e misericórdia de Deus, mas dentre os tantos episódios deste fato, deste texto, desta narrativa, nós queremos ainda frisar, meu irmão, e lembrar o que Paulo, o apóstolo, diz com tamanha e inefável graça, que ele diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Irmão, ou por temor, ou por medo, mas o fato é que você tem que estar de pé, entende? Tema Deus, se apavore mesmo, se for o caso. Nós sempre ouvimos dizer que não tem que ter medo de Deus. Claro, se você o tem como amigo, se ele te tem como amigo, longe de ter medo de Deus, temos que ter temor de Deus. Está certo. Está certo. Alguns conseguem claramente fazer a distinção de medo para temor. Tudo bem, joia, maravilha. Mas seja por temor ou por medo, te cuida. Fica de pé. Amém? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É o que diz a Escritura. É o que adverte o Espírito Santo. Você tem uma caminhada aí de crente, 5, 10 anos... Eu já tenho um pouquinho mais, 20 anos. Quantos nós vimos cair? Quantos? Quantos que Deus até usou profetas, ou deu sonhos, ou seja lá o que quer que tenha acontecido. Quantos de tantas formas Deus mostrou que tinha uma grande obra. Mas esta grande obra, para onde ela foi? Sumiu? Se perdeu? Deus faltou com a sua palavra? Deus falhou na sua promessa? Não. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus sempre verdadeiro. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E operando ele, quem impedirá? Se ele te fez uma promessa, quem vai impedir? E se a promessa não se cumpriu, quem impediu? Você, somente você. Se a promessa que Deus te faz não se cumpre, somente você é o culpado e mais ninguém. Você concorda comigo? Porque o teu Deus é o Todo-Poderoso. Se ele te fez uma promessa, ninguém entra no caminho, ninguém é doido de se meter no caminho da promessa que Deus te faz. Israel tinha uma promessa. Faraó foi se meter no meio. O mar abrir era promessa para Israel, não para Faraó. Ninguém pode entrar no meio de uma promessa que Deus te faz. Por isso ele diz que 1.000 vão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita. Aleluia. Seja quem for, irmão. Seja quem for.
Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Anota, escreve nas tábuas do teu coração. Às vezes Deus faz uma promessa para duas pessoas diferentes, e são duas promessas diferentes. Mas o tal que se levantar contra o outro é riscado, porque ele preserva a promessa daquele que está em justiça. Mesmo tendo uma promessa, você sai do propósito, ele risca. Só ele pode riscar, mas operando Deus, quem impedirá? Voltando ao nosso texto, esclarecer aqui, o texto começa dizendo: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Isto aqui não tem a ver com a realidade. O autor aqui de Crônicas vê aquele caos acontecer e coloca que Satanás incitou a Davi. Já o autor de um outro livro de Números, se não me falha a memória, vai dizer que o próprio Deus incitou a Davi. Todos dois erraram. Tanto o autor de Crônicas, que diz que Satanás incitou Davi, errou, quanto o autor de Números, se não me falha a memória, que diz que Deus incitou Davi. Todos dois erraram. Sem dúvida que erraram. Primeiro, que Deus não poderia incitar Davi a um erro e depois fazê-lo pagar pelo erro que ele próprio incitou. Que brincadeira é essa? Não tem sentido. Então nós vemos que o que o autor escreveu ali está errado. A visão dele foi errada. E aqui, Satanás incitou a Davi, também está errado, totalmente errado. Satanás não incitou Davi nenhum. Aqui você vê que a questão é falta de fé. De quem? De Davi. Quais foram os homens contados? Todos aqueles que sacavam da espada. Então Davi está preocupado em ver qual era a força do seu exército. Milhares de vidas aqui. E Joabe chegou ao ponto que 2 tribos lá ele nem contou, porque ele sabia que aquela palavra era abominável. Davi insistiu como rei, a palavra dele prevaleceu, e o castigo, nós vamos ver logo a seguir, foi terrível. Davi teve falta de fé. Falta de fé significa, preste atenção nisso, anote nas tábuas do seu coração. Falta de fé significa queda. Quem tem falta de fé, caiu. Davi sabia que a força do exército dele não estava no exército dele. Quando ele era um ninguém e veio triunfando e conquistando e se multiplicando, ele não tinha 1 milhão e tantos milhares. Então ele sabia muito bem que não era o número de pessoas que o acompanhavam e que puxava da espada que lhe dariam vitórias. Quem te dá a vitória não é quem está contigo, irmão. Quem te dá a vitória é quem está em você. E Davi vacilou terrivelmente. Vamos contar o censo aí. Ver quantos estão sacando da espada aí. Não. Antes dele estava escrito em Deuteronômio capítulo 20, verso 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carros, cavalo, povo em maior número do que tu, deles não terás temor, o Senhor teu Deus é contigo. Então, Davi cometeu a queda terrível da incredulidade. Quando a tua fé falha, meu irmão, acabou tudo. A tua visão entra no natural. Mas se você é uma pessoa teimosa, de entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus, a tua fé nunca falha. Esse é o básico. Se você é teimoso de renunciar e ir para a Escritura, a tua fé nunca falha. Você vai vendo 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Pode chegar a um ponto como Jesus falou assim: olha, essa noite todos me abandonarão, mas eu não ficarei só, porque o Pai está comigo. Entende, irmão? Quando tudo parece contrário, você tem Deus? Se você tem Deus, tudo é favorável. Tudo é favorável quando você tem Deus. Romanos 8, 28 diz que
todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, se a tua mulher te abandonar, coopera para o teu bem. Se teu marido te abandonar, dá glória a Deus, que é projeto glorioso de Deus. É Ele que faz separação do que serve e do que não serve. Então, Davi insiste num projeto pela falta de fé, e você vai ver que Joabe no verso 3 diz: então disse Joabe, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Por que que Davi está dizendo isso? Porque Joabe está dizendo isso para Davi, porque percebeu que Davi está com medo dos inimigos que vinham pela frente. Irmão, não interessa quantos inimigos venham pela frente, ou que venham por trás. Deus te cercou com uma sebe. Ele é a tua sombra à tua direita, Ele está em cima, Ele está por baixo, Ele está pela retaguarda. Ele é a nuvem que te guia, e Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Davi depois vai escrever isso, é ele que escreve isso. Irmão, não tenha que apanhar para aprender, aprenda a lição com facilidade. Depois ele está dizendo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas agora, do caos desse capítulo aqui, da catástrofe deste capítulo, foi terrível o que se segue nesse texto. Então, Joabe contou e viu que aquilo era abominável. Mas Davi: não, vamos contar. Eu quero saber quantos guerreiros eu tenho. O que o diabo tinha a ver com isso? Não tinha nada a ver com isso. E o que Deus tinha a ver com isso? Nada também a ver com isso. No verso 7 diz que tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Irmãos, você sabe que tem um pecado que ele não é perdoado, ele sempre é cobrado? É o pecado da falta de fé. Esse pecado ele nunca é perdoado, ele sempre é cobrado. Tem muita gente se iludindo com muitas coisas, caindo, sendo abatido e nunca mais vão se levantar. Por isso a seara sempre será grande e os obreiros serão poucos. O pecado da falta de fé, eu estou te dizendo que ele nunca é perdoado, ele sempre é cobrado. Deus trabalha na tua fé e o que Deus faz é te elevar. Deus trabalha contigo e o trabalhar de Deus em você vai te gerando fé. A manifestação de Deus na sua vida vai te gerando fé. Chega uma hora, a Bíblia diz que Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir. Ele trabalhou e te projetou para determinadas horas. Ele vai trazer a prova, ele vai trazer a guerra, ele vai trazer a luta para que o nome dele seja glorificado através da tua fé. Aleluia. Se a tua fé fracassa, ele fica envergonhado, todo o trabalho dele cai por terra. Isso não tem perdão, tem que ser cobrado. Você entende isso? Explicando melhor, se Sadraque, Mesaque e Abidnego chegassem na porta daquela fornalha e tivessem medo, restaria alguma coisa para eles? Não restaria nada. Se Daniel, diante daquela cova, retrocedesse, voltasse atrás, pedisse clemência, restaria alguma coisa? Não restaria nada. Se Pedro, diante da sua crucificação, ao invés de dizer: crucifica-me de cabeça para baixo, pois não sou digno de morrer como meu Senhor, ele pedisse misericórdia ou tentasse protelar alguma situação, não adiantaria nada, ele ficaria envergonhado. O pecado da falta de fé não tem perdão. Deus te preparou para uma determinada hora. E quando esta hora chegar, é a tua fé que vai fazer Deus ser glorificado.
Se você fracassar, você será cortado. E Davi só não foi, como nós já explicamos, porque por trás dele tinha muita gente. A queda de Davi significava a queda de muita gente. E ele vai dizer assim: procedi loucamente, perdoa-me. E no verso 9, falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Aí nesse verso 10, eu imagino o vidente, o profeta, chegando diante de Davi: Davi, dá um minutinho da tua atenção, tem tempo para mim, Davi? Não, claro, Gade, pode entrar. Davi, o negócio é o seguinte, o Senhor me mandou aqui e disse que tem 3 coisas para você. Davi falou: opa, escapei. Numa dessas deve estar o perdão de Deus. Ele tem 3 coisas, numa dessas eu vou escapar, já sei que eu estou bem. Vamos ver o que o vidente trouxe? Verso 11, veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Davi deve ter ficado esperando. Não tem mais nada? Só isso? São essas as 3 escolhas? Peste, fome, mortandade, cair nas mãos do inimigo, ser perseguido pela espada. É só isso, Gade? Tem certeza? É, Davi. E dá a resposta rápida, que eu tenho que voltar. Aleluia. Pensa logo, Davi. Resolve logo a tua vida. Irmão, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu já falei nesse púlpito dezenas de vezes. Eu sou um retardado para tomar decisão. Sou um bocó. Porque hora de decisão é hora de oração. Seja esperto, irmão. Não caia. Tome decisão pautado na oração. Tome decisão com a revelação, quando você pode chegar de peito aberto, fiz, está feito, e chamo Deus como juiz. Fiz, está feito, e ponho a minha vida à prova, se vou para o paraíso ou se for para o inferno. Tem que ser assim, convicção plena. Eu ouvi Deus e ponho à prova o que eu ouvi. É assim que funciona, irmão. Você tem que estar de pé e tomar cuidado para não cair. E Davi ficou que nem um bobo, mas é só isso? 3 escolhas, todas 3 terríveis? Claro, porque o pecado dele não tinha perdão, tinha que ter preço, tinha que ser pago. Aí ele vai dizer, lá no verso 13, então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens, 70.000 guerreiros. O medo de Davi não era esse? Que seu exército fosse pouco? Não era justamente o medo dele esse? Ele não queria saber o número dos seus guerreiros? Pois Deus matou 70.000. Aonde está o teu medo, meu irmão? É aí que você vai morrer. Vence o teu medo, ou ele vai te destruir. Aleluia! Glória a Deus! Aonde está o teu medo, aí está a tua destruição. Por isso que eu digo aqui, crente com medo, de quê? Não inventaram a arma capaz de tirar a nossa vida. Não inventaram um câncer capaz de te abater. Não surgiu a virose capaz de te destruir. Aquilo que você tem medo revela a tua falta de fé. Essa falta de fé não terá perdão. Ou você vence,
ou será abatido. Estamos em tempo de guerra, sempre estivemos. Evangelho é vencer ou vencer. Aquilo que você tem medo, é nisso que você vai cair. E aqui diz, no verso 15, enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de panos de saco se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz mal, porém estas ovelhas que fizeram? Quando Davi, que estava acostumado a contemplar o anjo do Senhor, sempre com a espada apontada para os inimigos, Davi nunca imaginou que a espada de Deus fosse retornar dos inimigos e apontar para ele. Horrenda coisa, cair nas mãos de um Deus vivo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Irmão, ou por temor, ou por medo, ou por desespero, não caia. Aprenda a andar com Deus, aprenda a andar em paciência com Deus, como Jesus falou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu detecto nesse texto, sabe o que? Mais um motivo pelo qual Deus amava Davi, e de tantas situações que ele deveria até morrer e ser eliminado do povo de Israel, ele prevaleceu. Olha o que diz o texto a seguir: ah, Senhor meu, Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Você sabe o que significa isso? Esta é a visão que todos nós temos que ter para estar de pé. Deus, eu pequei, me mata, mas não destrói a tua herança. Aleluia! Glória a Deus! Deus olhou: esse aí realmente é o homem segundo o meu coração. Deus, seja a tua espada contra mim, contra a casa do meu pai, contra a minha descendência, mas eu sei que tu tens um plano na herança de Israel em resgatar milhares e milhares do inferno. Então mata-me a minha casa, mas não destrói a tua herança. Cesse essa praga, Deus. Só prevalece nesse reino, meu irmão, quem pensa nos outros e não em si mesmo. É assim que diz a Escritura: é dando que se recebe. Entende? Muitos estão pensando em si. Muitos. Como dizia, certa vez lemos a reportagem aqui de um homem, um verdadeiro mercenário, engravatado atrás do púlpito com título de pastor, em que ele dizia: nesse reino espiritual, nesse mundo religioso, pode mais quem tem mais gente. Então eu contrato bons cantores, eu ponho uma música de primeira na igreja, eu alugo o melhor som. O importante é as pessoas terem um culto alegre, saem da igreja felizes, com uma boa palavra, e assim o retorno ao próximo culto está garantido. Você está pensando que não tem servo do diabo atrás de púlpito? Já despertou, já foi liberto? Aleluia. Hoje a obra do diabo, meu irmão, o melhor lugar onde ela tem sido feita é atrás dos púlpitos, aonde as pessoas não imaginam. No terreiro de macumba, no catolicismo, todo mundo sabe que o diabo está lá, mas dentro de uma igreja evangélica, com rótulo de evangélica. Então, querido, o rei Davi, olha o que tinha no coração dele: Deus, eu pequei, deixa esse povo inteiro. Por quê? Porque esse povo ainda tem muito a conquistar. Mesmo que eu não esteja de pé, tu vai levantar outro líder, mas a tua herança não destrói.
E ele está vendo o anjo do Senhor com a espada implacável. Enquanto o anjo do Senhor está com a espada voltada sobre Jerusalém, pessoas caindo mortas para tudo que é lado. Você sabe o que são 70 mil pessoas caírem mortas? É gente demais, irmão. É gente demais. Aí Davi recebe a direção. O anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar o altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra do vidente que falara em nome do Senhor. E foi lá para quê? Para oferecer sacrifício ao Senhor, para perdoar, para cessar aquela praga. E Davi vai, ora, Deus se compadece em termos, né? Ou cumpriu o que devia ser cumprido, aceitou a oferta de Davi, cessou a praga, mas a história ficou marcada. Então, irmão, você não pode cair. Você não pode cair. Davi foi restituído, voltou tudo aparentemente ao normal, não voltou? Aparentemente sim, dali para frente, mas e o que restou para trás? Quantas famílias destruídas? 70 mil homens? Quantos morreram nessa brincadeira de Davi? Por quê? Porque resolveu contar o censo. Você quer ser um pastor amanhã? Você quer ser um pastor? Está com medo? Não, né? Pode dizer, quero. Quer ser um pastor? Não ouses contar ficha de membro. Aleluia. Não te mete nesse negócio. Aleluia. Sai disso, escapa dessa desgraça. Aleluia. Quantos membros tem a igreja? Não sei, não me interessa, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Mas você não sabe quantos membros tem na tua igreja? Eu não, e nem me interessa, eu subo lá e prego. Se tiver um para me ouvir, eu prego. Se tiver 1000, eu prego. Se não tiver nenhum, eu oro. Aleluia. Aleluia. Por aí, pastores administrativos, ao invés de pregar o evangelho e estudar a Bíblia, fica o mês inteiro contando fichinha, contando dízimo e oferta dentro das igrejas. Um membro que vai sair da igreja, que tem a direção de Deus para ir para outro lugar, porque Deus tem seus meios de trabalhar, o camarada se desespera, vai contar os dízimos da pessoa. Poxa, eu vou perder tanto por ano se você sair daqui, meu irmão. Escapa dessa desgraça, meu irmão. Esquece a burocracia. Esquece cifra, esquece vírgula 00, esquece fichinha de membro, esquece isso. Você não foi chamado para se preocupar com isso. Você foi chamado para entrar no teu quarto e receber a revelação. Você foi chamado para entrar no teu quarto, clamar, rasgar o céu e ouvir Deus. É isso. E a tua porção está garantida, está selada, e naquele grande dia, você vai ouvir: vinde bendito de meu Pai. Eles estão por aí. Um dia muitos vão chegar diante do Senhor. Senhor, não deu para eu trazer as fichas lá da igreja, mas na minha igreja tinha 1.231 membros. Jesus vai dizer assim: você escapou pelo fogo. Teu lugar é esse aqui. Está vendo aquele ali, Senhor? Era membro da minha igreja. Mas o lugar dele é outro, bem melhor que o teu. Preocupa-te, meu irmão, com as coisas espirituais, senão você cai. Aquilo no qual você tem medo está marcado para a sua queda. Você tem medo de passar fome amanhã? Sinto muito, é lá o seu fim. Você tem medo de perder o emprego e ficar sem ter um pão para alimentar o seu filho? Desculpe, mas já está marcado o seu destino. Você tem medo de ficar sozinho, desamparado nesse mundo? É para aí que você vai, meu irmão.
Agora, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que tu não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o áspide, o leão, o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente, diz a Escritura, me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. É aí que você tem que andar, irmão, com o nome de Jesus, com os seus conceitos, com os seus princípios. É isso que interessa. Aquilo que você tem medo está arriscado para ser a tua queda, porque você sabe de uma coisa que eu vou te repetir: o diabo sabe do que você tem medo. Se preocupe em vencer os teus temores. O teu amanhã está garantido na mão de Deus. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não é um dia qualquer, é um dia perfeito, em que você olha para o céu e vê a glória de Deus resplandecendo. Este é o chamado de Deus na sua vida. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa: Deus não incitou Davi ao erro, muito menos o diabo chegou perto daquele homem. De que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. A minha queda só tem um culpado, e eu sei muito bem quem é. Né? Ah, mas eu dei ouvidos. Deu porque quis. Porque sabia que vós deveria dar ouvidos. Lembra do profeta desconhecido? O mentiroso foi lá: eu também sou profeta, um anjo me apareceu, vem cá, senta aqui, come, bebe. Aí o Senhor foi e diz assim: por quanto foste rebelde à palavra do Senhor, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Quando ele saiu, veio o leão e o matou. E o leão é símbolo do Evangelho de Mateus, que significa a palavra de Deus. Jesus Cristo é chamado de o leão da tribo de Judá. Aquilo ali significa que o próprio Deus matou aquele homem, porque caiu, tinha uma ordem. Ah, mas ele deu ouvidos a um mentiroso. Problema dele. Quem mandou ele dar ouvidos ao mentiroso? Não, mas ele confiou. Problema dele. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, mas bem-aventurado que confia e teme ao Senhor. O que eu quero saber? Quem deu ouvidos ao mentiroso? Problema dele. Ele tem ouvido? Ouve o que ele quiser, mas a minha escritura, a escritura que eu amo e guardo no meu coração, diz: ouve tudo e retém o que é bom. O que é bom é o que o Espírito Santo me fala na intimidade do meu quarto. Isso que é o bom. Então, querido, nem Deus, nem Satanás, culpado da queda de Davi, o que marcou essa catástrofe no ministério de Davi, foi ele mesmo. Portanto, a Escritura diz, Hebreus 11:38, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, não tem mais prazer nele. Por isso eu te digo, se o seu pecado é falta de fé, você vai ter que pagar por ele, porque Deus investiu muito em você para que você tenha fé. E se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.